Bom dia a todos. Dou por aberta a sessão, a 27ª sessão ordinária de 31 de julho de 2018. Agradecendo a presença do conselheiro Júlio Cabral, conselheiro Júlio Pinheiro, conselheiro Érico Desterro, conselheiro Josué Filho, conselheiro Ari Jorge Moutinho, conselheiro Mário Manuel Coelho de Melo, auditor Mário José Filho, auditor Alípio Reis Firmo e auditor convocado. Está mais convocado? Não está convocado. Auditor Luiz Henrique. E procurador-geral João Barroso, nosso secretário Mistil Levi, as taquígrafas, senhores advogados, servidores, obrigado pela presença. Senhora presidente, se a senhora me permite, eu acho que a convocação era por causa da minha ausência de hoje. Mas como nós tivemos a reunião prévia e todos sabem do meu tratamento, que eu estou do implante aqui, e até um pouco febril, eu pediria autorização de Vossa Excelência só para fazer os meus 2 processos, inverter a pauta agora, não tem nem destaque, para que eu pudesse continuar meu procedimento. Ok. É o processo 14069 e o 583/2018. Aí ele passa a ser convocado. Ok. Como também, senhora presidente, no processo 575 da administrativa, em consideração ao professor Félix Valois, que veio fazer uma sustentação oral e disseram para ele que eu não vinha, ele foi embora, eu já comuniquei ao conselheiro relator do processo que o meu voto vista, desde que Vossa Excelência autorize, fica para a próxima sessão. 575. Para a próxima sessão? É com a sustentação do professor Félix. É que eles disseram para ele que eu não vinha, eu realmente não vinha para a sessão. Mas esse processo já vem sendo adiado há muito tempo, Excelência. Há muito tempo. Mas não há problema, fica adiado para outra semana. Podemos ver os meus processos, senhora presidente? Independente do advogado não poder atuar. É em respeito a Vossa Excelência, conselheiro Ari. Passo a pauta do conselheiro Ari Moutinho Júnior. Temos 2 processos e no segundo processo encontro-me impedida. Dessa forma, passo a presidência ao conselheiro Mário de Melo e no outro processo, considerando a ausência de destaque, declaro aprovado nos termos do voto do relator. Só para proclamar o resultado, Excelência. Desculpe, presidente, qual é o processo, por favor? É o segundo processo da pauta 583/2018, para proclamar o resultado por falta de destaque. Recebo a presidência de Vossa Excelência, como não há ausência de destaque, dou por aprovado o processo. Devolvo a presidência a Vossa Excelência. Então, aprovados os seus processos, Excelência. Excelência, qual é o processo que foi julgado, por favor, agora? Conselheiro Ari. Sim. 2 processos. Sim, o número. 583 e 14069. Isso em vista? Ah, não, é na pauta a julgar, porque era os processos... Perdão. Ok, desculpa. Okay. Pensei que era na pauta de adiados. Agradeço, senhora presidente. Muito obrigado. Ok. Também vou antecipar a pauta do auditor Alípio por uma sustentação oral que vamos ter na pauta de adiados, o processo 836/2015, o qual retorna após vista do conselheiro Mário de Melo. Dessa forma, passo inicialmente a palavra ao relator. Registrado o impedimento do conselheiro Júlio Pinheiro. Senhora presidente, Pois não? meu bom dia primeiramente a todos presentes. Esse processo... Pois não. Perdão. Então, estabelecer o quórum. Vai haver sustentação oral e é preciso saber quem está no julgamento. Então, precisamos estabelecer, caso seja necessário convocação de auditores,
Quais são os impedidos nesse processo? Só o Foi conselheiro... declarado o conselheiro Júlio Pinheiro, Só o mais con- nenhum. Só o conselheiro Júlio Ausente Pinheiro. o conselheiro Ari. Então temos 2 conselheiros ausentes. Vossa Excelência convocará auditores ou não? Não, não precisa, tem 4. Tem 4 conselheiros na casa. Obrigado. Então, esse processo ele trata de uma representação impetrada pela empresa Hughes Telecomunicações do Brasil, em decorrência de irregularidades no pregão presencial 122/2014 da Comissão Geral de Licitação desse Estado, cujo objeto tratou, nos termos do projeto básico, da locação de instalação local de estação Master Teleporto com kit Hughes, aquisição e instalação remota de 1.300 estações VSAT em escolas interioranas para a prestação de serviço de transmissão via satélite de programa de ensino presencial com mediação tecnológica da SEDUC para o interior do Estado, no qual saiu-se vencedor o consórcio DMP Via Direta, o valor do contrato. Inicialmente, esse processo veio à pauta no dia 13 de março de 2018, no qual apresentei voto a respeito da questão tratada. Na mesma oportunidade, o excelentíssimo conselheiro pediu vista do processo e, retornando ao gabinete, eu então analisei a vista apresentada e encaminhei o voto. Antes, na época, quando esse processo veio à votação, é a segunda vez que está, portanto, em votação, em análise nesse plenário, a DIAT, como representante da SESEX, elaborou um laudo conclusivo, final, a respeito do mérito da representação, no qual ela pede, entende, que em virtude de várias irregularidades no processo, ele propõe que o contrato que estava então vigente, que seja declarada a nulidade desse contrato, do certame licitatório correspondente, que determine também, no caso alternativo, a SEDUC que não prorrogue o contrato correspondente, devendo ser realizado um novo procedimento licitatório sem as cláusulas restritivas de competitividade analisadas nesse laudo técnico conclusivo, no laudo técnico proposto por ela. Por sua vez, o Ministério Público, na lavra do eminente procurador Rui Marcelo, propõe também o reconhecimento da invalidade da licitação e do contrato administrativo decorrente, aplicação de multa, enfim, e outros encaminhamentos, vou poupar-lhe em razão do tempo. Então, esse é o ponto de vista da DIAT, esse foi o ponto de vista do órgão ministerial. Então, Excelência, esse é o relatório, o breve relatório apresentado. Vossa Excelência, conselheiro Mário de Mello, quer fazer o seu voto vista após a... Eu gostaria de ouvir primeiro a sustentação. Senhor Ok. presidente. Então, com a palavra o doutor Luiz Fernando Blumenthal Pardel. Boa tarde, Colégio do Tribunal, presidente e demais conselheiros desse egrégio tribunal. Como bem apontado pelo relator, esse processo é uma representação que foi ajuizada pela Hughes contra o consórcio da MP e também contra o secretário de Educação aqui de Manaus, por conta de eventuais irregularidades durante a tramitação do pregão 122/2014 e durante a assinatura do contrato e execução desse contrato. A primeira irregularidade, aqui, na verdade, vale ressaltar que a Hughes ela prestava serviços de telecomunicação para o Estado, para a Secretaria, antes dessa nova licitação em 2014. A Hughes ela é líder mundial nesse tipo nesse segmento de telecomunicações e vinha prestando esse tipo de serviço. Durante a licitação, nós apresentamos uma proposta que ela é 6 milhões mais barata do que a proposta apresentada pelo consórcio, isso considerando que o contrato seria renovado por 5 anos, estamos aqui de 30 milhões. Então, nós tínhamos uma proposta 30 milhões mais barata do que a proposta do consórcio, e nós fomos declarados os vencedores do certame.
houve um recurso contra essa vitória da Hughes, aliás, o consórcio tinha sido inabilitado e nós havíamos sido declarados vencedores. Foi interposto um recurso pelo consórcio contra a nossa habilitação e contra a inabilitação deles. Durante o prazo para nós apresentarmos as nossas contrarrazões, primeiro que foi proferida a decisão pelo pregoeiro antes da gente apresentar nossas contrarrazões, o que fere efetivamente o princípio da ampla defesa, contraditório, devido processo legal, enfim, diversos princípios basilares do direito. E mais curioso que isso é que, após a apresentação do recurso administrativo pelo consórcio, foi apresentada uma complementação a esse recurso, durante o nosso prazo para apresentar contrarrazões. Nós nunca tivemos ciência desse tipo dessa complementação ao recurso, além de não existir previsão nem no edital, muito menos na lei, para que seja feita essa complementação ao recurso. Na verdade, isso causa uma preclusão da matéria consumativa, né? Bom, essa é uma questão processual que foi arguida e que foi confirmada pela DICAD, pela DIAT, pelo Procurador de Contas, por todos os órgãos técnicos aqui desse egrégio tribunal. Além disso, questões técnicas que não foram comprovadas durante o pregão. Primeiramente, o consórcio ele não juntou as demonstrações contábeis, muito menos os índices de solvência, que eram requisitos expressos do edital para que fosse feita a eventual habilitação do consórcio. Mesmo assim, ele foi habilitado. Ele também não comprovou a capacidade técnica para poder prestar os serviços que enfim, estavam sendo licitados. Ele juntou um atestado, na verdade, primeiro que era para um serviço diferente do serviço que estava sendo licitado. Não é, nesse caso aqui, estamos falando de uma transmissão via satélite para que tenha um ensino à distância, seja divulgado para comunidades ribeirinhas, comunidades distantes nesse vasto território amazonense. E ele, na verdade, trouxe um atestado de enlace terrestre, ou seja, um serviço completamente diferente, com prazos diferentes, com características diferentes, qualidades diferentes. Mesmo assim, foi considerado esse atestado na hora da habilitação do consórcio. Ainda assim, um atestado foi assinado pelo senhor, salvo engano, Cunha Neto. Me perdoe se estiver errado o nome, mas acho que é Cunha Neto, que, na verdade, foi o representante do consórcio durante o pregão. Então, é, no mínimo, um atestado que ele pode ser questionável, vamos dizer. Outro ponto importante também é que o edital falava expressamente que deveria estar instalado em Manaus a Hub Teleporto, que é como se fosse a estação onde ficam as antenas, enfim, para você fazer esse tipo de transmissão dos serviços. Há comprovação nos autos de duas coisas. A primeira delas é que no endereço indicado no site da Anatel, onde, enfim, estaria essa Hub Teleporto, obrigado. Na verdade, tem fotos nos autos. É um buffet infantil, um house party, enfim, um salão de festas, e não havia nenhuma antena lá. Além disso, tem comprovação nos autos, inclusive do próprio consórcio, no qual ele afirma que a antena que seria instalada nesse suposto local da Hub Teleporto, ela teria sido, enfim, estaria presa nos Estados Unidos por conta de uma nevasca que teria atingido, salvo engano, em Houston, ali, enfim. Então, são uma comprovação clássica, né, tácita, desculpa, de que, na verdade, ele não possuía essa Hub, esse teleporto, durante o pregão, que era exigência expressa do edital. Mesmo assim, foi declarado vencedor. Então, assim, excelências, eu acho que a DICAD, o DIAT, o Procurador de Contas, eles fizeram um trabalho excelente nesses autos, analisaram pormenorizadamente todas as questões e concluíram pela anulação do contrato, que já vem sendo renovado por quase, está no 4º ano, então está se perpetuando no tempo essas ilegalidades, irregularidades apontadas pelos órgãos técnicos. Estamos falando aqui de um contrato de 15 milhões de reais, então já são quase 60 milhões de reais aqui, se a gente pode chegar até 75, então são valores expressivos, que devem ser sempre analisados com a maior calma enfim, com o maior discernimento possível por esse tribunal. Então, enfim, a gente vem pleitear pela procedência da nossa representação, com a anulação do contrato, eventuais aplicações de multas que Vossas Excelências entenderem pertinentes, e com a eventual impossibilidade de licitar, enfim, isso é a critério de Vossas Excelências. Obrigado. Boa tarde. Com a palavra agora o advogado Ronaldo Lázaro Tiradentes. Bom dia. Bom dia. Senhora Presidente, senhores conselheiros, auditores, procuradores, advogados, todos aqui presentes.
quero confessar que estava muito ansioso para chegar esse dia, para desmistificar todas as mentiras que foram ditas acerca desse processo, tanto pela representante a estrangeira norte-americana Hughes, quanto pelos blogs, patrocinados, evidentemente, pela parte interessada na denúncia feita nesse tribunal em 2015, no início de 2015. Nós estamos aí com quase 4 anos, e eu estou aqui para falar a respeito desse caso. Eu pediria a atenção dos senhores. Primeiro, eu gostaria de iniciar a minha sustentação oral fazendo uma pergunta a todos presentes aqui. Pode esta Corte de Contas autorizar a administração pública a assinar um contrato, a dizer que a vencedora foi a melhor proposta, era a melhor empresa tecnicamente preparada para exercer aquela atividade, e 4 anos depois, 4 anos, 4 contratos, 4 renovações consecutivas já efetivadas, pode esta mesma Corte de Contas dizer o contrário? Pode essa Corte de Contas dizer que o funcionário público, que o agente público que assinou esse contrato há 4 anos atrás errou? Até que pode dizer, ao contrário do que foi dito lá atrás. A não ser que seja por uma pegadinha, a não ser que seja por uma maldade contra o servidor público que assinou esse contrato há 4 anos atrás com a chancela desta Corte de Contas. E eu gostaria de ler o que foi dito pelo auditor, relator, na época da assinatura desse contrato. Está no processo. Porque à época da denúncia pela Hughes, houve uma medida cautelar, houve uma liminar do auditor Alípio, mandando suspender a assinatura do contrato. O contrato foi sustado, não foi assinado, e ele só assinou, só autorizou a assinatura depois que ele, pessoalmente, fez uma inspeção in loco, não só no teleporto da Via Direta, como foi no interior, e as fotografias estão no processo, dele, com a assessoria dele, vistoriando e constatando que a empresa estava apta a assinar o contrato. E eis que o auditor Alípio escreveu o seguinte no processo. Em uma análise fria dessa situação, percebe-se que o consórcio do MP Via Direta não atendeu um dos requisitos do edital, a existência de uma hub teleporto em Manaus. A partir daqui eu chamo a atenção dos senhores. No entanto, depois de este relator Alípio analisar o conjunto dos serviços que se pretende executar, entendeu por considerar adequada a escolha do consórcio como vencedor do pregão presencial número 122/2014. O auditor dizendo, vou repetir, entendeu por considerar adequada a escolha. E disse mais, pela análise dos autos, verifica-se que o consórcio do MP Via Direta foi o único capaz de atender às expectativas da SEDUC, no sentido de melhorar a transmissão das aulas telepresenciais e, com isso, alcançar uma demanda maior de alunos no interior do estado do Amazonas. Esta razão vai ao encontro do interesse público e, por isso, deve se sobrepor aos demais argumentos. O auditor disse isso, que ia ao encontro do interesse público, não é de encontro, não, ao encontro, estava se encaixando com o interesse público. Disse mais o auditor Alípio, a SEDUC expôs a relevância da nova proposta a ser implementada e da execução do Programa para o Desenvolvimento da Educação do nosso Estado. Em face do raciocínio acima, entendo eu, Alípio, neste momento, que a cautelar deve ser revista, no sentido do ato de homologação voltar a produzir efeito. No entanto, sob a condição de que o contrato seja assinado apenas após a hub e o teleporto estarem prontos a executar o serviço disciplinado pelo procedimento licitatório. Pelo exposto, etc., decido retirar a sustação. Aí o conselheiro Alípio foi lá, levou a engenharia aqui do tribunal, constatou e ele autorizou a assinatura do contrato. Pode, minha gente, 4 anos depois, esse tribunal dizer, olha,
Quem assinou o contrato lá atrás vai ser punido por esse tribunal. Isso é uma pegadinha. E a segurança jurídica? O tribunal vai e vem, 4 anos depois vai mudar de posição? Eu não acredito. Eu, sinceramente, não vi o voto do conselheiro, do auditor, mas não acredito que ele vai desdizer o que ele disse lá atrás. Digo o seguinte, a Hughes, à época, fez representação na Polícia Federal, fez representação no Ministério Público Estadual, fez representação até para o Papa. A representação que estava na Polícia Federal, equivocadamente, foi bater no Supremo Tribunal Federal, como se o governador da época desse processo fosse o Omar Aziz, e nunca foi. Foi no governo Melo. O Omar Aziz estava fora do governo há 1 ano, mas por maldade mandaram para o Supremo Tribunal Federal para explorar, e foi explorado, isso de uma forma maldosa, como se o Omar tivesse patrocinado. O Omar era senador da República, não tinha nada a ver com isso. Quando o Supremo Federal entendeu que havia um equívoco na destinação, na tramitação, mandou devolver para a Justiça do Amazonas. E o que aconteceu? Foi arquivado. E o arquivamento está nos autos. Digo mais, sem recurso do Ministério Público. Dada a improcedência. Senhores conselheiros, a Hughes, que foi expulsa do Amazonas pela sua incompetência, pela sua ineficiência, estava acostumada a ganhar de WO, todas as licitações aqui, ganhava de WO. Nunca teve um funcionário no Estado, nunca teve um funcionário no Estado. Operava o satélite por São Paulo, remotamente. E essa empresa aqui é genuinamente amazonense. Quem ganhou o consórcio foi uma empresa genuína. E ela que estava acostumada a ganhar por WO, fez esse... É o direito de espernear de quem perdeu. E ela foi expulsa do Amazonas pela sua incompetência. Ela tinha um contrato com a CEPLAN para o programa Amazonas Digital. O governo do Estado fez uma pesquisa no interior do Estado e constatou-se a ineficiência. O povo que era atendido pelo interior disse: eu não quero a Hughes aqui, está no processo aí. 89% da população amazonense expulsou a Hughes daqui. O contrato foi cancelado. E ela agora está chorando. Até o advogado importado para fazer a defesa dela aqui. Nunca gerou. Deveria contratar um advogado amazonense para fazer, mas trouxe um advogado importado. Não tenho nada contra os importados, até porque eu também sou importado, mas estou nesse Estado há 40 anos e sou cidadão desse Estado por lei. Vamos falar de preço. A Hughes, aliás, senhores, eu trouxe para falar agora, vou demonstrar para os senhores o que é Hughes e o que é DMP. Esse é o equipamento da Hughes. Essa cartucheira aqui, essa bazuca, é da Hughes. Estava em operação desde 2004. Ficou trabalhando no Estado de 2004 a 2014. Os senhores sabem que tecnologia muda a cada dia. Todo dia é uma tecnologia nova. Esse equipamento ficou obsoleto, um equipamento ultrapassado, e o Estado fez uma licitação para contratar algo mais moderno. Isso aqui, se nós estivéssemos falando de telefonia celular, seria aquele tijolão que nós usamos no passado. Era grande e ineficiente. Esse aqui é grande e ineficiente. Esse é o tijolão. E esse aqui é o iPhone 10, que tem robustez nas transmissões, não cai as transmissões em dia de chuva, é mais potente do que esse e tem muito mais eficiência técnica do que esse. A licitação era para contratar este serviço, e ela foi desclassificada. Ela foi desclassificada na licitação porque não tinha esse produto. E foi desclassificada e perdeu o prazo para recurso. E está dizendo que ficou fora da licitação, porque foi impedida de exercer, o seu direito de ampla defesa. Mentira! É mentira! Eles foram desclassificados, teriam que dizer na hora da desclassificação, a lei do pregão é assim, o inabilitado ou o desclassificado tem que dizer na hora que quer recorrer e apresenta as razões de recurso em 3 dias. Eles apresentaram com 7. 4 dias depois do prazo vencido. Olha o que está dizendo o Ministério Público do Estado. Eles entraram com mandado de segurança que está em trâmite no Tribunal de Justiça. Eu vou ler uma parte do parecer do Procurador de Justiça do Estado, doutor Públio Caio, a respeito da suposta anulação do seu direito de defesa. No caso, por força de inabilitação, que ela estava inabilitada,
a inabilitada deixa a condição de licitante. Ela já não era mais licitante, estava fora. Por isso, não pode ir para as fases seguintes, como acontece na outra hipótese. Isso vem determinado na Lei 8.666, lá no artigo 41, que diz o seguinte: a inabilitação do licitante importa a preclusão do seu direito de participar das fases subsequentes. Ela já estava fora. Veio apresentar contra-razão 7 dias depois. Dormiu. E o direito não socorre aqueles que dormem. Nós aprendemos isso nas aulas da Faculdade de Direito. Disse o procurador: alerto que pela disposição legal contida no inciso 20 do artigo 4º da Lei de Regência, só há uma maneira do inabilitado se manter como licitante: manifestar o direito de recorrer, conforme o artigo 3º, pererê, que diz o artigo 3º da Lei do Pregão: a impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ele pertinente. Caso contrário, por força de decadência do direito de recorrer, o inabilitado sai do certame e não mais detém a condição de licitante. A Hughes, meu caro colega, estava fora. Vocês perderam o prazo, recorreram 7 dias depois. E dentre as consequências desse fato, realço a perda do direito de ofertar as contrarrazões em relação a eventuais outros recursos licitantes. Aí, no final, ele vem falando, isso está no processo, está tudo lá. Em resumo, ele opina pela denegação da ordem. Então, eu acho que já fulminei o argumento de que a empresa foi impedida de apresentar a sua defesa. Com relação a preço, que interessa muito ao cidadão, ao jurisdicionado, ao administrado, preço, o valor desse contrato mensal é R$1.250.000. R$1.250.000 para 1.300 antenas. O deputado Josué, meu colega de parlamento, hoje conselheiro, que sempre foi bom de matemática, me ajuda a fazer a conta. R$1.250.000 dividido por 1.300 vai dar R$960. Custa cada antena que recebe aula no interior, custa R$960 para o Estado. Isso num contrato feito há 4 anos atrás, quando o dólar era 2,63. E a matéria-prima do satélite é importada. E o preço está mantido até hoje. Era 2,63. E quanto está o dólar hoje? 3,80 e pouco. Já chegou a R$4 e o contrato foi mantido com os mesmos valores. A Hughes participou com a via direta, depois dessa licitação, de várias licitações. Estão no processo aí. Eu vou poupá-los aqui, mas vou dizer o preço. O menor valor oferecido pela Hughes foi R$2.880. R$2.880, o menor valor. A via direta continua cobrando até hoje R$960. A Hughes tem contrato de R$7.000, tem contrato de R$8.000, está tudo no processo. Licitação que nós competimos na Manaus Energia, na Defensoria Pública que a via direta ganhou da Hughes. Não há nenhuma menor do que R$2.000, nenhuma. Questão de preço, então a Hughes não pode falar de preço. Todos esses valores estão consignados no processo. Com relação ao atestado que seria gracioso, o atestado, a via direta... Aliás, eu acho até improdutivo discutir 4 anos depois que o contrato está em vigor, falar que o atestado é gracioso. Eu admirei que o DIAT não foi lá no centro de mídias para ver se a empresa é eficiente. Nós estamos prestando o serviço há 4 anos e nunca foi questionada a eficiência da empresa. Ontem eu estive em Brasília assinando um contrato com a TV Escola para o MEC. O MEC veio aqui copiar e vai botar a escola no Brasil inteiro. E a empresa é ineficiente? A empresa não tem competência técnica? Porque a Anatel, senhores, isso é um dado técnico interessante, a Anatel, quando expede autorização para uma empresa dessa, ela não dá autorização para internet aérea, internet terrestre, submarina, ela dá autorização chamada Serviço de Comunicação Multimídia. E dentro desse gênero, Serviço de Comunicação Multimídia, existem as espécies. Internet 3G, internet a cabo, aquela que a gente recebe em casa da NET, tem a internet por satélite. Todas essas espécies estão dentro do gênero Serviço de Comunicação Multimídia. E foi esse o atestado que nós apresentamos. Não interessa se a internet do serviço que a Via Direta fez à época era por rádio, que é outra modalidade de internet, abrigada pelo gênero Serviço de Comunicação Multimídia. A questão da hub em Manaus, é porque a Hughes sempre teve hub em São Paulo. Isso está tecnicamente comprovado que o satélite operado por Manaus,
evita aquele delay. Quem assiste Copa do Mundo sabe quando o narrador esportivo chama o repórter que demora 2, 3 minutos para ele voltar a falar. Era esse delay que ele estava acostumado a oferecer para os nossos alunos. Um professor perguntava uma coisa para o aluno aqui, ele demorava 3 minutos para ouvir lá no interior, mais 3 minutos para ver a resposta e ficava aquele silêncio nas salas de aula por causa do delay. Então foi por isso que o edital exigiu que a Hub fosse em Manaus. Isso melhorou, resolveu o problema de delay das aulas. Então, o parecer do DIAT, com todo o respeito que eu tenho ao DIAT, o DIAT é o órgão desse tribunal que trata de tecnologia da informação. Tecnologia da informação, meus senhores, está ligada à informática, está ligada a computador. Esse assunto aqui não tem nenhuma relação com informática. Esse assunto é telecomunicação por satélite. E me parece completamente equivocado o parecer do DIAT aqui, que é o órgão interno do tribunal, que é o órgão de tecnologia da informação, que inclusive se arvorou. Achei assim, o parecerista. Com a palavra o conselheiro Mário de Mello. Pois não? Questão de ordem. Inicialmente, eu gostaria de saber se haverá manifestação do Ministério Público, ou já está ou será esta dos autos. Creio que inicialmente nós devamos ouvir a proposta de voto para depois nós abrirmos a votação, iniciando com o conselheiro Mário de Mello, que tem voto visto. Então, passa a palavra ao conselheiro relator, Alípio, para Obrigado, Excelência. Eu ouvi proposta. proposta de voto. Eu ouvi atentamente aí as considerações expendidas pelos dois causídicos, na pessoa do Dr. Tiradentes, aqui eu abraço e cumprimento, e na pessoa do Dr. Luiz Fernando, que também abraço e cumprimento. Eu queria, inicialmente, Excelência, na minha fala, fazer algumas considerações preliminares para depois adentrar no mérito da questão. A primeira consideração que eu queria fazer é em relação ao que foi dito aqui pelo Dr. Luiz, com relação a um possível cerceamento de defesa na fase processual ainda desse processo. E no meu primeiro voto eu fiz questão, inclusive de maneira bem longa, de elencar as diversas oportunidades, não apenas que conversei com a entidade do qual Vossa Excelência, Vossa Senhoria representa, mas também com as entidades do qual o Dr. Ronaldo representa. Então, foram várias oportunidades. Uma delas aqui eu vou citar, mais especificamente em relação a Hilgues, que as folhas 403 e 481 houve juntada de documentos ao processo. Então, foi oportunizada a defesa. As folhas do volume 3. Também no volume 3 foram também juntados, inclusive foi um pedido de envio do contrato à Assembleia Legislativa, também foi juntado aos autos. Então, o que eu quero dizer é que, como sempre faço nos meus processos, eu tenho maior cuidado para ouvir todas as partes, para, a partir daí, extrair uma conclusão que eu entendo como justa. Pode até Vossa Excelência entenderem que o entendimento, a ideia, a propositura que fez no meu processo não vai ao encontro da lei
mas isso faz parte do debate, faz parte de um órgão colegiado, em que a soma das opiniões é que representa a opinião final. Então, essa é a observação primeira que eu gostaria de tecer, tá? Esclarecer que procurei conversar amplamente com ambas as partes. Deixa eu só concluir, Excelência. A outra questão é com relação ao que o doutor Ronaldo Tiradentes veiculou, com relação à liberação da cautelar numa possível contradição por parte deste relator. Eu entendo, doutor Tiradentes, o seu posicionamento e, a princípio, analisado o caso apenas no contexto pontual, procede a informação. Todavia, eu gostaria de esclarecer que a representação foi com pedido de medida cautelar. A cautelar, como todos sabem, é como se fosse uma liminar, em que o julgador analisa a presença da fumaça do bom direito versus a demora, né? o perigo na demora do pleito. Então, naquela oportunidade, este relator agiu exatamente nessa linha, propondo as medidas que é pertinente, a fim de preservar, naquela época, naquela ocasião, indícios de boa índole do procedimento. Isso não ocorre apenas aqui no Tribunal de Contas ou nos Tribunais de Contas do Brasil, mas isso ocorre muito frequentemente no Judiciário. Todavia, a decisão preliminar, ela não é definitiva, até porque o nome já induz, ela é uma decisão preliminar, tá? Assim como uma medida cautelar concedida, né, também é preliminar. O que isso significa? É que após o debate, após o continuar da discussão, essas dúvidas sejam dissipadas. É para isso que existe o processo. Então, eu me amparo aqui, inclusive, numa disposição do Código Civil, que está no meu voto original, o artigo 131 do CPC, e jurisprudência pacificada do TCU, que determina que ao julgador cabe o livre convencimento motivadamente, claro. Então, ele não fica preso à decisão inicial, ao entendimento inicial. E nem poderia ser, né? Senão não seria um julgador livre. O Acordo 300/2013 do TCU plenário diz o seguinte: a mudança de posicionamento no transcorrer da instrução processual não fere o princípio da segurança jurídica, uma vez que é muito comum que a juntada de novos elementos, ou mesmo uma nova análise dos elementos já acostados nos autos, possa ocasionar modificação do juízo anteriormente adotado pelo relator ou pelo colegiado. Então, na verdade, a decisão que eu tomei à época, que foi uma decisão monocrática, numa direção, foi uma decisão, não foi definitiva. Eu precisava compartilhar o debate com os demais órgãos que compõem esse tribunal, Ministério Público de Contas versus o DIAT. E foi o que aconteceu. E ao ocorrer esse debate, novos elementos foram incorporados aos autos, no sentido de me fazer mudar o curso do raciocínio. E analisando tudo aquilo que foi posto pelo órgão competente do tribunal, e eu gostaria apenas de fazer uma ressalva em relação à competência da DIAT. A DIAT é o nosso escritório, digamos assim, do controle externo, que analisa exatamente essas questões, cujo objeto é esta representação. Ela tem competência constitucional, os servidores que lá estão ingressaram mediante concurso público, e, para tanto, o tribunal exigiu-lhe o necessário conhecimento jurídico, técnico, não apenas técnico, mas também jurídico. Então, na verdade, os servidores eles têm competência assim, para analisar qualquer edital de licitação, qualquer procedimento licitatório que tenha a ver com tecnologia da informação. Eles são treinados, eles foram capacitados para isso e ingressaram no tribunal com esse propósito. Então, eu gostaria de fazer esse esclarecimento. Não há nenhuma irregularidade em relação ao posicionamento da DIAT, né, no contexto que ocorreu esses fatos. Muito bem. Em relação
aqui a questão posta, que, de fato, me chamou bastante atenção à época, com relação ao procedimento judicial que estava em curso, que, conforme disse o doutor Tiradentes, foi arquivado no TJ. De fato, ele foi arquivado, mas eu gostaria de tecer algumas considerações, trago no meu voto aqui dois parágrafos que abordam exatamente esse ponto. Vou apenas reproduzir o que eu coloquei no voto. A afirmação da denúncia de ter sido arquivada, né, por absoluta falta de provas, o doutor Tiradentes encaminhou uma documentação para cá, me dando ciência desse arquivamento. O procedimento, na verdade, sequer chegou a se tornar um processo judicial. Tratou-se, na verdade, de um procedimento de verificação de procedência de informação. É uma tarefa, é um procedimento interno do Tribunal de Justiça, previsto no artigo 5º, parágrafo 3º do Código de Processo Penal, sendo arquivado pelo desembargador Flávio Humberto Pascarelli, sob o argumento de, após comunicação ao Procurador-Geral de Justiça, Dr. Carlos Fábio Monteiro, tendo transcorrido 30 dias, sem manifestação do Ministério Público do Estado, conforme folhas 1169, 1175, volume 6 desses autos. Então, percebe-se que o arquivamento ele não analisou o mérito da questão. Tá? Esse arquivamento ele não adentrou no mérito como esse processo adentrou. Muito bem. Prosseguindo. Tanto não houve análise meritória, nem sequer ajuizamento de qualquer ação junto ao Poder Judiciário, que o Ministério Público Federal, após ser oficiado pelo Supremo Tribunal Federal, ofício 5749, de 18 de 1 de 2017, em decorrência do procedimento de verificação de procedência de informação número 80.0003.31.089/2015-4, instaurado pela Polícia Federal, constatou já haver instaurado 2 inquéritos civis, ainda em curso, né, o inquérito civil 279/2018, 55, e o inquérito 1988-2017, 77, ambos destinados a apurar as supostas irregularidades no curso do pregão presencial 122/2014, promovido pela SEDUC, com recursos oriundos do Fundeb. Então, Excelência, não se pode falar aqui em arquivamento do processo, por falta de prova, né? Com as vendas de estilo, na medida em que sequer chegou-se à produção de provas ou ao ajuizamento de ação judicial, tornando a petição do advogado inepta a produzir qualquer efeito nestes autos ou em quaisquer outros. Então, é o registro que eu tenho a fazer em relação ao procedimento que foi arquivado no TJ. Em relação ao mérito, muitas questões foram debatidas nesses autos pela DIAT. Todavia, e isso que eu vou sustentar agora vai ao encontro do que coloquei no início da minha fala, é que o que eu estou pedindo nesses autos seria a não prorrogação do atual contrato mantido, né, com a contratada aqui representada. Por quê? Porque, na verdade, Excelência, o problema, Excelências, o problema dessa contratação residiu no planejamento interno por parte da SEDUC. E daí se desdobraram várias irregularidades. Apenas retomando o objeto, né, o que aconteceu? O que ocorreu nessa contratação? A licitação exigiu a substituição de todos os transmissores BOOC de 2W, utilizados pela antiga prestadora de serviço, para os de 3W. E contratação, no caso, de 1.300 transmissores. 1.300. Na época, a SEDUC tinha 1.000 transmissores 2W, né? Transmissor BOOC de 2W. O problema é que a SEDUC, em nenhum momento, até hoje, não disse qual a necessidade de se trocar todos esses transmissores. Não houve estudos técnicos preliminares em relação a essa contratação. E aqui, apenas para ilustrar, todos nós, quando vamos fazer alguma reforma na nossa casa, sei lá, qualquer canto,
precisamos identificar o que é necessário para essa reforma. O que está obsoleto e o que não está obsoleto. O que precisa ser trocado e o que não precisa ser trocado. O que apresenta funcionalidade e o que não apresenta funcionalidade. Eu preciso ter essa análise crítica para, então, proceder à reforma. E essa análise crítica não existiu nesse processo. Ou seja, reformou-se toda uma casa, todo um prédio, toda uma estrutura, sem sequer dizer, em determinado momento, que essa reforma serviu, por que ela foi realizada. É claro, é evidente, que quando você coloca móveis novos numa residência, ilustrando aqui o exemplo, é evidente que os móveis novos vão funcionar porque são novos. Mas haveria necessidade desses móveis serem adquiridos? Essa é a questão primeira a ser tratada nesse processo. Por quê? Eu posso fazer isso em relação à minha vida privada. Todos nós sabemos aqui que o direito particular, o direito privado, cada um de nós somos os comandantes. Nós podemos fazer o que quisermos com o dinheiro que é nosso, independentemente se for antieconômico ou não. No caso presente, se trata de dinheiro público, uma quantia vultosa, 16 milhões de reais. Então, a SEDUC não estava tratando com recursos dela, estava tratando com recursos dos contribuintes, nosso, meu e de vocês. Então, ela de maneira alguma poderia proceder a uma reforma a toque de caixa, sem planejamento. E principalmente numa questão dessa muito sensível, que se trata de transmissão de aulas, levando cidadania, levando condições melhores para os nossos alunos aí no interior do Estado. Então, o próprio objeto do contrato é bastante sensível, Excelências. Ela requer esse planejamento acurado, ela requer um olhar mais detido, não pode ser de qualquer forma. E, em momento algum, repito, a SEDUC fez ou identificou a necessidade de reforma da aquisição desses pontos. Então, esse é o problema principal, né, nos autos que eu identifiquei. E, por conta disso, claro, lógico e evidente, muito provavelmente existiram gastos necessários. E aqui nós estamos velando pela verdade material. Os tribunais de contas se pautam pela verdade material, enquanto o judiciário se pauta pela verdade formal. Então, eu estou me atendo à verdade material. Qual seria a minha posição em relação a esse contrato que nasceu dessa forma, se ressentindo daquilo que lhe é essencial? Recomendar à administração pública que reveja o seu procedimento, instaurando uma nova licitação, a fim de, claro, identificar a necessidade real sua, proceder à nova contratação. Né? Em momento algum está se pedindo, doutor Tiradentes, que a SEDUC não lhe pague o valor que lhe é devido. Você trabalhou, você labutou. Tá? O problema, inclusive, não é nem seu, nessa questão que eu acabei de colocar. A questão é mais de ordem interna. Então, o que eu quero, Excelências, é que se repense esse contrato, né, e se promova uma nova contratação, claro, amparada num amplo planejamento, numa ampla discussão, em transparência. Transparência, aliás, que é a marca deste país nos últimos anos. É isso que se pede. Tá? Eu, como cidadão, eu, como agente público, eu não poderia emitir outra opinião sem que não fosse essa. Eu preciso ver o meu dinheiro que eu pago via impostos, via contribuições, bem aplicado. Tá? Bem aplicado. Então, esse é o motivo porque, então, eu, com as devidas vênias, refuto, né, as considerações pendidas pelo doutor Tiradentes, mas, de maneira alguma, se veja afrontado. E nem poderia ser um debate aberto, amplo. Esta casa aqui é democrática, abriu espaço a todos, né, para se manifestarem,
E, na verdade, o que se quer aqui é discutir, é debater, que a melhor ideia prevaleça. Não estou aqui dizendo que esse meu posicionamento é a melhor ideia. O colegiado pode entender diferente. O colegiado é soberano, tá? Sempre respeitei. Mas esse é o meu posicionamento, assim como Vossa Senhoria possui o seu, e a representante da Hughes possui também a dela. Então, Excelência, com essas considerações, eu sou, nesses autos, eu vou, como as determinações são eu sou, por conhecer a presente representação e julgá-la procedente, reconhecendo a invalidade do pregão 122 de 2014 e do contrato dele decorrido, isso, inclusive, é uma disposição da Lei de Licitações e Contratos, né? Nulo o procedimento licitatório, nulo também o contrato correspondente. E aplicação de multas e sanções de praxe a alguns responsáveis. A Excelência, então, e determinação à SEDUC que promova um novo procedimento licitatório e também uma instauração de um processo tomado em conta especial ante aos fortes indícios de ato, da prática de ato antieconômico ao longo desse contrato. Tá? Então, essas são as minhas considerações, determinações de praxe, também no final do voto, do proposto de voto. Então, essas são as minhas considerações. Eu acho que agora nós podemos ouvir o meu colega, conselheiro Mário de Mello. Com a palavra o conselheiro Mário de Mello, para proferir seu voto vista. Obrigado, presidente. Eu ouvi atentamente o doutor Luiz Fernando, o doutor Ronaldo Tiradentes. Fiz um resumo de voto, assim, muito extenso, e vou fazer o resumo do resumo, em virtude que os pontos abordados pelo advogado Dr. Ronaldo Tiradentes constam plenamente no meu voto. O meu voto vista, senhores conselheiros, consta uma análise pormenorizada dos itens decorrentes das restrições apontadas e pode ser acessado por meio do sistema de julgamento, bem como através do SPED. Razão pela qual faço aqui um breve resumo. O meu posicionamento no voto vista é pela improcedência da presente representação, tendo em vista a ausência de dano ao erário e a importância do objeto do processo licitatório, qual seja transmissão via satélite dos programas de ensino das escolas interioranas. Entendo que as impropriedades apontadas na proposta de voto devem ser consideradas sanadas após estarem devidamente justificadas pelos representados nos presentes autos. E principalmente pela importância da continuidade na prestação de serviços que visam melhorar a transmissão de aulas na rede pública. Portanto, diante dos motivos expostos em meu voto visto e das alegações trazidas a esse plenário pelo Dr. Ronaldo Tiradentes, mantenho o meu entendimento pela improcedência da representação. É como faço o meu voto vista, senhora presidente. Conselheiro Júlio Cabral vota com o voto vista, como vota o conselheiro Érico. Senhora presidente, ao cumprimentar os ilustres advogados que se manifestaram nesta sessão, devo dizer que, como não poderia ser diferente, estive atento a todas as manifestações, inclusive a proposta de voto e o voto vista, que, aliás, eu já conhecia porque estava disponibilizado no sistema do ilustre conselheiro Mário de Mello. Algumas coisas precisam, na fundação do meu voto, algumas coisas precisam ser ditas. Em primeiro lugar,
eu lamento que tenha sido conduzido este processo do jeito que foi, e não tenho razão para supor que tenha sido diferente, porque houve a confirmação do fato de que o tribunal, através de um dos seus agentes, liberou a contratação. Isso é absolutamente indevido. Não cabe ao tribunal se posicionar desta maneira na atividade administrativa. Todos me conhecem e sabem que eu tenho, em vários momentos, dito e repetido isto. O tribunal não tem, não pode substituir o gestor na administração da coisa pública. E, portanto, não cabe ao tribunal dizer se a licitação pode continuar ou não pode continuar. Claro que, em sede de uma medida cautelar, se o tribunal suspendeu, eventualmente se deixa prosseguir o andamento da função administrativa, mas é com todo cuidado de dizer que o tribunal não está autorizando atos, mas deixa de impedir que esses atos sejam adotados pela administração. E a administração faz a análise se prossegue ou não. Então, é lamentável que isso tenha acontecido, por um lado. Por outro, uma das questões que estão postas aqui é exatamente referente à ausência de estudos preliminares, ou seja, pelo que eu entendi e li, havia um defeito, alguém alegou pelo menos que havia um defeito no projeto básico, ou nos estudos prévios, ou na fase interna do procedimento de contratação, do procedimento licitatório que gerou a contratação. Muito bem, se é assim, eu não tenho notícia de que esse edital tenha sido impugnado. Nem por uma empresa, nem por outra, não sei se houve outras empresas que participaram. Não tenho notícia. A ausência desses estudos preliminares só foram suscitados após o conhecimento do resultado da licitação? Então, essa argumentação está preclusa. Se eu não ataco os pontos, porque se eu entendo, ao formular uma proposta de contratação, que o Estado, a administração pública, não me dá os elementos suficientes para que eu formule uma adequada proposta, então há um problema. E eu devo ou me recusar a participar da licitação ou buscar a correção desse procedimento. Quer junto ao Tribunal de Contas, como várias empresas têm feito hoje em dia, quer junto à própria administração, em primeiro lugar, porque a lei permite oportunidades de impugnação do procedimento licitatório, inclusive quanto aos termos do projeto básico e dos estudos preliminares, ou judicialmente, ou via Tribunal de Contas, ou antes, como disse, administrativamente. Não tenho notícia de que isso tenha sido feito. O que nós temos aqui é uma discussão que tem uma parte técnica, a qual eu não me arvoro entrar, porque desconheço, mas são argumentações que não foram, no meu modo de ver, suficientemente contestadas sob o ponto de vista das opções administrativas. De novo, não cabe ao Tribunal de Contas dizer por que a administração resolveu mudar a especificação do equipamento, resolveu comprar não sei quantos. Não cabe ao tribunal, a não ser que, objetivamente, se aponte que há um equívoco nisto. Mas não vi também isto. E, de novo, se eventualmente as empresas concordaram em participar e havia um equívoco na escolha, isso deveria ter sido manifestado no momento adequado, na fase de construção do contrato, que é a fase interna do procedimento licitatório.
relacionado a preço, a valores aqui postos. Também não tenho o convencimento, não há elementos na proposta de voto, que me inclinem a supor que houve dano, tal como dito no voto vista do conselheiro. Mas eu não posso supor que houve dano. As decisões do Tribunal de Contas não podem ser baseadas em suposições, devem ser baseadas em demonstrações formais. Estamos falando de um contrato firmado há 4 anos, acho eu, procedimento licitatório antigo, uma representação que custa a chegar ao julgamento de mérito. Houve uma suspensão, para isso existe a representação e as medidas de suspensão eventuais, essas medidas eventuais de suspensão do procedimento de contratação. Ora, isso foi feito. Houve uma representação e houve a suspensão cautelarmente, mas depois isto foi suspenso. Não é? Tenho até dúvidas sobre a regularidade desse procedimento. De monocraticamente se suspender, porque esse assunto, que agora está sendo discutido pelo Tribunal Pleno, não foi discutido lá atrás, se era o caso ou não de se suspender, se havia ou não as condições para que o procedimento continuasse. Essas questões que hoje nós estamos discutindo poderiam ter sido discutidas exatamente na decisão ou numa decisão colegiada quanto a cautelar, mas não foi feito. Enfim, e por essas razões, por todas as razões, e pelo que tenho, tanto da proposta de voto, outra coisa que não posso deixar de considerar. A proposta de voto, ela pede multas aos gestores, apuração de dano ao erário, mas e eu, francamente, não entendo esta conclusão, porque aqui foi dito, nas observações que foram feitas oralmente, que não há, por parte da empresa, que o que foi pago a ela está pago, não há problema, foi o que se disse aqui, agora, na sustentação. E como é que aqui se fala em dano? Como se fala em dano? Se há dano, como é que se pode dizer que não há problema o que foi pago, isso, aquilo? Não, se há dano, o dano tem que ser apurado. E a questão é, se uma empresa prestou serviços e obteve este contrato a partir das especificações, se as especificações estão erradas, são ineficientes, são ilegítimas, o que a empresa que prestou o serviço tem a ver com isto? Salvo se demonstrassem alguma espécie de participação equivocada ou defeituosa da empresa na formação do contrato, o que também não foi, em momento algum, declarado. Ao contrário. Ao contrário. E releva também, já que nós aqui buscamos a verdade material, como dito pelo relator, releva considerar que, de fato, não dá para substituir, por exemplo, um documento que deveria ter sido exigido, eventualmente, no processo licitatório, não dá para substituir, em termos de verdade material, a verificação que hoje o tribunal pode fazer da regularidade do contrato, da execução do contrato. Se o contrato está sendo regularmente cumprido, se aquilo que foi pedido na licitação é feito. Há uma indicação disso? Foi apurado pelo tribunal que o contrato não está sendo cumprido nos moldes em que foi firmado? Não vi. Então, com a devida desculpa de posicionamento diverso, entendo que, pelo que temos, e lamento que após tanto tempo de tramitação processual, essas dúvidas
persistam, não é? Ou pelo menos eu não vejo as respostas aqui. Eu, lamentando esse aspecto, eu não tenho como considerar procedente esta representação com essas determinações que estão todas aqui. Por exemplo, determinar a tomada de contas do dano ao erário. Primeiro que afirma-se que houve dano ao erário, num primeiro momento. Houve dano. A afirmação é essa, mas qual foi o dano? Superfaturamento? Foi demonstrado. Há dano porque a empresa não cumpre o contrato? Foi demonstrado. Há dano porque os equipamentos não funcionam? Há dano? Que dano é esse? Nós não podemos simplesmente fazer afirmações assim, sem comprovação. E por isso, eu não tenho nenhuma dificuldade em acompanhar o voto vista do conselheiro Mário de Mello, que examinou mais aprofundado o processo, inclusive, por conta da vista que teve. Não tenho dificuldade de acompanhar e, por consequência, exatamente por todos esses aspectos, não tenho sequer condição de aqui aplicar multa a ninguém, porque seria até contraditório da minha parte. Se eu não verifico irregularidade, não está demonstrada irregularidade no processo, e não há dano comprovado, ainda há uma proposta de apuração de dano. Penso que a solução mais adequada neste momento é exatamente a preconizada pelo eminente conselheiro Mário de Mello, que acompanho integralmente. Estendo os cumprimentos proferidos pelo eminente conselheiro Érico Desterro aos advogados presentes, em particular a você, meu prezado amigo Ronaldo Lázaro Tiradentes. E, modéstia à parte, não é fácil de continuar amigo há mais de 30 anos, disputando uma concorrência radiofônica. Mas eu sempre me quedei aos homens inteligentes e você é um deles. Sobre o processo em si, eu vou tentar, em homenagem ao meu querido decano, o conselheiro Júlio Cabral, em 3 palavras: permanência, eficiência e preço. São essas colunas e essas vigas que eu calco o meu voto para me irmanar ao voto vista Mário Mello. Não esquecer, para dar parabéns tanto ao doutor Ronaldo Tiradentes e ao doutor Luiz, pela brilhante defesa. Então, por unanimidade, acatada a improcedência e registrando o impedimento do conselheiro Júlio Pinheiro. É a proposta de voto. Retornando na fase do expediente, temos o memorando 19/2018 da lavra do senhor Alain Bezerra, diretor do Distim, e do senhor Elinder Belarmino da Silva Lins, comunicando que nosso sistema de julgamento eletrônico será reimplantado a contar de amanhã, dia 1º de agosto, bem como já será utilizada a partir da próxima sessão da segunda Câmara, que ocorrerá na primeira quinzena de agosto. Dessa forma, esta presidência coloca em discussão a data que podemos passar a utilizar o referido sistema também no julgamento do Tribunal Pleno. É aquele sistema nosso que foi interrompido ano passado e que agora está retornando já para um bom funcionamento do SPED e tudo mais. Em primeiro lugar, parabéns pelo trabalho que foi feito, porque foi Foi realmente bem foi árduo. devastador, não é, Excelência? Então, parabéns. E quanto à data, Vossa Excelência Na pode próxima marcar. sessão, Excelência. Na próxima sessão. Certo. Concordo.
Também Alright. temos o memorando número C, 2018, da lavra do senhor Stanley, secretário-geral do Controle Externo, caminhando listagem, constando 57 processos que já foram integralmente recuperados pela Comissão de Recuperação Processual, no período de 26 de junho a 13 de julho deste ano. Ressalto que já determinei a publicação em nosso Diário Oficial Eletrônico da citada lista. Convite do desembargador Iedo Simões, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, para o Simpósio Internacional de Diversidades Políticas e Ambientais, a ocorrer em 3 de agosto, das 8 às 21 horas, no auditório do desembargador Arthur Vigílio do Carmo Ribeiro, no edifício anexo à sede do TJM. Pergunto se alguém deseja ir, se não, iremos agradecer. Se alguém quiser ir, é só falar que nós mandamos o cerimonial comunicar. Temos o convite do deputado Davi Almeida, presidente da ALE, para a sessão especial em homenagem aos 17 anos de existência da Escola Superior de Advocacia do Amazonas, ESA, OAB, a ocorrer em 2 de agosto, às 11 horas, no plenário Rui Araújo. Temos também o convite do deputado Davi Almeida, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, para a sessão especial de entrega da medalha Rui Araújo ao senhor José Cardoso Dutra, ocorrer em 8 de agosto, às 11 horas. Deputado, é? Sim, É? ex-deputado, né? Ex-deputado, é. Convite do deputado Davi Almeida, também da Assembleia, para a sessão especial em homenagem ao aniversário de sanção da Lei número 11.340/2006, a Lei Maria da Penha, a ocorrer em 9 de agosto, às 11 horas, no plenário Rui Araújo. Passamos à fase de indicações e propostas. Está delegada, Excelência, então. Indicações e propostas, sempre primando pela paz e harmonia no convívio de nosso tribunal, peço licença a Vossas Excelências para ler um pequeno trecho de um texto de autor desconhecido. Paz é buscar a serenidade dentro da gente para viver com alegria os bons momentos. Ter força e boas ideias para enfrentar os problemas e resolver as dificuldades. Isso tudo sem precisar fugir, acima de tudo. Paz é criar um clima de harmonia e bem-estar na família e na comunidade, lembrando-se sempre de que onde há amor, há paz. E onde há paz, há Deus, e onde há Deus, nada falta. Aberta a indicações e propostas. Não. Senhor presidente. Pois não. Para comunicar ao Egrégio Tribunal Pleno o deferimento de 2 cautelares uma assunto, aliás, que foi, infelizmente não falei na semana passada porque eu exatamente concedi essa liminar logo depois da sessão, mas já foi amplamente divulgada, inclusive a suspensão da contratação de um show artístico no município de Nova Olinda do Norte. Deferi a cautelar suspendendo esse contrato, essa contratação. E também uma cautelar proposta pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas contra o município de Borba, relacionado ao edital número 1 e número 2 de contratação temporária no âmbito daquela... Eu já havia feito a suspensão do edital número 1, que tratava da contratação para os cargos de cozinheiro, pedreiro, soldador, etc., que entendi que era possível naquele momento, e não concedi a suspensão no edital número 2, porque a contratação se dava para os cargos de auxiliar operacional de saúde, microscopista, médico, cirurgião
médico clínico, médico ginecologista obstetra e médico psiquiatra. Não havia concedido, mas abri prazo para que ele apresentasse documentos de defesa e ele não fez. Então não me resta outra atitude, senão agora também suspender a contratação feita ou levada a cabo por esse edital número 2 de 2018. Eram as duas comunicações que eu precisava fazer ao Egresso Tribunal Pleno. Ainda indicações de propostas? Excelência, não sei se o Mário quer. Eu também vou dar conhecimento que no último dia 16/7, concedi uma medida cautelar numa representação oriunda da ouvidoria desse tribunal, envolvendo a acumulação de cargos. E, inclusive, o representado já apresentou a documentação, a justificativa, estão em fase de análise no meu gabinete. Eu registro, excelência. Auditor Mário Filho. Senhora Presidente, tão somente antes de iniciar os julgamentos ordinários, retirar de pauta o processo 14.012 de 2017, constante da minha pauta ordinária. Obrigado. Ok. Passamos a julgamentos adiados. A distribuição, desculpe. Conselheiro Júlio Cabral, lote 5. Conselheiro Júlio Pinheiro, lote 2. Conselheiro Érico, 4. Conselheiro Josué, 3. Conselheiro Ari, 6. Conselheiro Mário de Mello, 9. Auditor Mário Filho, 1. Auditor Alípio, 7. Auditor Luiz Henrique, 8. Passamos a julgamentos adiados. A pauta do conselheiro Júlio Pinheiro retirou de pauta. O conselheiro Ari já está presente. O processo do Alípio já foi julgado. Passamos à pauta ordinária. Pauta do conselheiro Júlio Cabral. Temos 7 processos. No segundo processo... Senhor presidente, eu gostaria de pedir vista do processo 247/2017 do nobre decano. Ok. Júlio Cabral. Vista concedida. 2047. No segundo processo de 1573 de 2017, temos embargo de declaração. Dessa forma, passa a palavra ao Procurador-Geral do Ministério Público. De acordo com o parecer ministerial, pelo não provimento, tendo em vista que as admissões temporárias em desconformidade com a lei de responsabilidade fiscal. Então, pelo não provimento dos embargos. Está harmonizado. Dou por aprovado o processo. No terceiro processo, número 6132, também temos embargo de declaração. Dessa forma, passa a palavra ao Procurador-Geral. De acordo com o voto do conselheiro relator, excelência. Pacificado também. No sétimo processo, de número 2047, foi pedido vista, né? Não. 2047. O 2047 foi pedido vista e concedido por Vossa Excelência para mim. Ok. Nos demais, registrando o impedimento do auditor Mário Filho no processo 746/2018, do auditor Alípio Filho no 575/2018, considerando a ausência de destaque, declara aprovado nos termos do voto do relator. Pauta do conselheiro Júlio Pinheiro, temos 3 processos e nenhum destaque. Dessa forma, registrando o impedimento do conselheiro Érico
e auditor Mário Filho, no processo 11.394/2018. Declaro aprovado nos termos do voto do relator. Pauta do conselheiro Érico. Senhora presidente, eu peço vista do processo 12.995. Temos 4 processos. No primeiro processo, 12.445/2017, temos embargo de declaração. Dessa forma, passo a palavra ao Procurador-Geral do Ministério Público. Não há omissão, obscuridade ou contradição que dê aso ao seu provimento. Portanto, o Ministério Público posiciona-se pelo não provimento, Excelência. O voto do relator, julgar parcialmente procedente para esclarecer as omissões. Relatório, voto do embargo. Determinar o retorno dos autos ad canem para prosseguir a formalização do termo de ajustamento de gestão TAG. Em discussão, votação, como voto do conselheiro Júlio Cabral. É o primeiro processo da pauta do conselheiro Érico. Conselheiro Júlio Pinheiro, como vota? É o primeiro da pauta do conselheiro Érico. Conselheiro Josué. Conselheiro Érico. Conselheiro Mário. Com o relator, Excelência. Então, aprovado por maioria, de acordo com o voto do relator. No terceiro processo de número 251/2018, temos embargo de declaração. Dessa forma, passa a palavra ao Procurador-Geral. Pela negativa de provimento, Excelência. Pacificado, dou por aprovado. Nos demais, considerando a ausência de destaques, declaro aprovado no termo do voto do relator. Pauta do conselheiro Josué Filho, temos 2 processos. No primeiro processo, 6.244, encontro-me impedida. Dessa forma, passa a presidência ao conselheiro Mário de Mello para proclamar o resultado, considerando a ausência de destaque. Receba a presidência de Vossa Excelência, dou por aprovado o presente processo. Devolvo a presidência a Vossa Excelência. No outro processo, de número 2.646/2017, considerando a ausência de destaque, declaro aprovado nos termos do voto do relator. Pauta do conselheiro Ari já foi julgada. Pauta do conselheiro convocado Mário de... Conselheiro Mário de Mello. Temos 8 processos. No primeiro processo, de número 11.159/2017, encontro-me impedida. Dessa forma, passo a presidência ao conselheiro Júlio Cabral para proclamar o resultado, considerando a ausência de destaque. Eu não tenho processo. Eu posso julgar os dois? A senhora está impedida no próximo também. Sim. Posso? Também. Então, não havendo nenhum destaque, dou como aprovados os votos do conselheiro Mário Mello. Nestes 2 processos, nos primeiros processos, devolvo a presidência a Vossa Excelência. Considerando o meu impedimento no segundo e do conselheiro Josué Filho. No quinto processo de 12.152/2016, temos embargo de declaração. Dessa forma, verificando que os embargos tenham sido interpostos pelo Ministério Público de Contas, faculta a palavra ao Procurador-Geral, caso queira dela fazer uso. Excelência, eu vou pela negativa de provimento. Não há os requisitos que dê aso ao provimento dos embargos. Como vota o conselheiro Júlio Cabral? Com o relator, Excelência. Como vota o conselheiro Érico? É o quinto da pauta do conselheiro Mário de Mello. Júlio Pinheiro já votou? 12.152. Não. Que eu pulei, Excelência. Conselheiro Júlio Pinheiro. Conselheiro
Vote, conselheiro. Conselheiro Érico. Meu voto é dar provimento parcial, no sentido de sanar a contradição existente no item 10.1 da decisão, em relação à fundamentação do voto condutor e ao início da parte dispositiva, sem alterar os demais dispositivos. Conselheiro Josué. Porque, o que me parece, conselheiro, é com quem eu voto o relator, está na mesma esteira de Vossa Excelência, né, conselheiro? Com qual é a divergência, por favor? Uma complementação do conselheiro Com o relator. Não. Então, por maioria, conhecer e dar provimento parcial no sentido de julgar a representação parcialmente procedente e recomendações. Obrigado. Estávamos juntos, sim, Josué. Obrigado. Os demais, registrando o impedimento do conselheiro Josué Filho nos processos 3131-2015, 3228-2015 e 1291-2016, considerando a ausência de destaques, declara aprovado nos termos do voto do relator. Pauta do auditor Mário Filho, temos 6 processos e nenhum destaque. Dessa forma, registrando o impedimento do conselheiro Júlio Pinheiro, no processo 14.012/2017, e do auditor Alípio Filho, nos processos 116/2018 e 112/2018, declaro aprovados nos termos da proposta de voto do relator. Pauta do conselheiro convocado Alípio Filho, temos um processo e não há destaque. Dessa forma, registrando o impedimento do conselheiro Júlio Pinheiro, declaro aprovado nos termos do voto do relator. Pauta do auditor Luiz Henrique, temos 2 processos. No primeiro processo, de número 10.878, a pedido de vista do conselheiro Josué Filho. Dessa forma, vista concedida por esta presidência. No segundo processo, 766... Não, está no sistema. Mas tem que avisar agora, senão você está julgando agora. Eu vou, em homenagem ao decano, presidente, me permita esclarecer o seguinte: é a primeira vez que um voto desse jaez vem à tona. O eminente auditor Luiz Henrique, ele pontua, faz um prazo de 6 meses para que seja absorvido o servidor pelo INSS. E se não for, cancele-se. Eu, como é uma fase nova, e acho que muda todo um pensar aqui, achei por bem vista pedir para que vós todos podeis dividir comigo a responsabilidade da decisão. Okay. Vista concedida ao conselheiro Josué. No segundo processo, de número... O auditor queria falar. Só uma pequena observação. Pois não. Os prazos, 6 meses, prorrogáveis, excelência. Até que se ultime a migração entre os regimes. Só um esclarecimento. Mas o fato novo é 6 meses. Sim, 6 meses. Se fosse 9, nasceria criança. No segundo processo, 766/2018, temos sinalização de destaque por parte do conselheiro Érico. Dessa forma, inicialmente, passa a palavra ao relator. Obrigado, excelência. Trata-se de um processo de consulta. Eu confesso, conselheiro Érico, que eu fiquei em dúvida até chegar nessa minha proposta, de forma que cumprimento Vossa Excelência e agradeço pela manifestação do processo, mas como já tive acesso a ela, eu peço sua licença para manter minha proposta, excelência. Claro, evidentemente. Com a palavra, conselheiro Érico. Obrigado, excelência. Na realidade, há na pauta 3 consultas. 2 de relatoria do conselheiro Júlio Pinheiro e uma de relatoria do auditor Luiz Henrique. Todas, o tribunal... o voto do conselheiro Júlio Pinheiro foi no sentido de não conhecer, por ser caso concreto. E também a proposta de voto agora do auditor Luiz Henrique.
Eu não fiz nenhum destaque no caso do conselheiro Júlio Pinheiro, embora em relação também àqueles dois processos, eu tenho as minhas dúvidas sobre se, de fato, ali se caracterizaria um caso concreto, em ambos, inclusive. E neste último, me parece que não é uma questão formulada para um caso concreto. A questão posta pela administração foi indagar o Tribunal de Contas se o Tribunal de Contas pode indagar o Tribunal de Contas se ele pode, gestor, administrador, fazer pagamentos relacionados a um contrato de locação já extinto, mas que a administração continuou usando aquele imóvel. Veja, seria caso concreto se a administração tivesse formulado... Não cala a boca. Se a administração tivesse formulado da seguinte maneira: a administração mantém um contrato com a empresa X, isso é caso concreto. Mas ela formulou um problema que requer uma solução no campo do direito, ou seja, o ordenamento jurídico permite... Qual a solução que o ordenamento jurídico dá para uma situação como esta? A administração está no imóvel, o imóvel venceu, o contrato venceu e a administração permaneceu no imóvel. Então, não me parece que é um caso concreto e que o tribunal poderia responder. Por isso, meu voto é no sentido de dar a resposta formulada pelo Ministério Público. Inclusive, salvo engano meu, o próprio Ministério Público entende que não é caso concreto e formulou uma solução para o problema. E eu acato integralmente a manifestação do Ministério Público, inclusive quanto às conclusões sobre a solução do problema. É o meu voto. Como vota o conselheiro Júlio Cabral? Concreto, excelência. Eu voto com o relator. Conselheiro Júlio Pinheiro. Com o relator, excelência. Conselheiro Josué Filho. Com raciocínio Eric, Ministério Público. Quem vai ficar no calote? Conselheiro Mário de Mello. Acompanhando o nobre conselheiro Josué, com raciocínio do nobre conselheiro Érico. Então, por maioria, vencido voto vista. Voto vencedor. Passamos à pauta administrativa. Senhora presidente, Pois não? é somente para ver se a minha pauta como auditor, não convocado, se ela, eu creio que não foi julgada. Avalia, por gentileza. Salvo engano. Eu proclamei que não havia nem destaque, excelência. Proclamou, excelência? Proclamei. Me perdoe, excelência, mas eu acho que tem um embargo. Tem um embargo de declaração, excelência. Pauta do auditor Alípio Filho, temos 5 processos. No terceiro processo, temos embargo de declaração. Dessa forma, passa a palavra ao Procurador-Geral do Ministério Público. Pela negativa de provimento, excelência. Como, excelência? Pela negativa de provimento. Ah, ok. A proposta de voto do relator é conhecer a presente denúncia do senhor Cícero Lopes da Silva, a fim de julgá-la procedente com seu posterior arquivamento, uma vez que não houve aplicação de penalidades aos responsáveis nos autos da prestação de contas do exercício de 2012. Então, eu acredito que seja pacificado, né?
Então, os demais processos dou por aprovados. Pauta administrativa, temos um processo na pauta de julgamento de relatoria do conselheiro Júlio Cabral, que foi retirado de pauta. Na pauta administrativa ordinária, temos 17 processos, sendo 16 de minha relatoria e 1 de relatoria do conselheiro Júlio Cabral. Exato. Senhora presidente. Sim. Apenas para, nos processos, nos 3 primeiros da pauta de Vossa Excelência, o meu posicionamento é contrário. Dou por aprovado os demais processos e passo a palavra ao conselheiro Júlio Cabral para relatar o último processo. Ok. Então, por algum voto contrário? Conselheiro Júlio Pinheiro, como vota? Não, é que o relator é o conselheiro. Eu estava desatento. Conselheiro Josué? Eu fui Rotary da atenção lá. Então, aprovado de acordo com o voto do relator. Terminada a pauta. Agradecendo a Deus por mais uma sessão, que Deus nos proteja a semana toda e marcando a próxima reunião para o dia 7 de agosto, a hora regimental.